Alô, amigos! Canal Tricolaço por aqui, Robson Ramos. Prazer estar falando com todo mundo mais uma vez aqui sobre as coisas do São Paulo Futebol Clube. No nosso vídeo da segunda. Ficamos 2 segundas-feiras sem vídeo, eu sei. Mas é porque tivemos aí algumas intercorrências que atrapalharam. Estamos aqui de volta hoje. Nossa resenha da segunda. E o tema acho que não poderia ser outro, né? Erro de direito. O São Paulo sinalizou que vai pedir a anulação do jogo contra o Fluminense, disputado no domingo da semana passada, 2-0 para o Fluminense, por causa de um erro de direito cometido pelo árbitro Paulo César Zanovelli Teixeira. O negócio é o seguinte. Pelo que se conhece da regra, pelo que se conhece dos artigos lá do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, São Paulo já teria sambado nessa sua intenção, porque o pedido de anulação de uma partida tem que ser feito até 48 horas depois do jogo ter ocorrido. E isso já aconteceu. O São Paulo, pelo jeito, vai insistir e vai utilizar como desculpa o áudio do VAR, que demorou praticamente 5 dias para ser liberado, elucidando aquela situação da marcação ou não marcação de uma falta cometida ou não pelo Thiago Silva antes do gol do Fluminense, o primeiro na vitória do time do Rio de Janeiro contra o São Paulo. Mas no fundo, eu acho que o São Paulo quer é marcar um território aí e deixar clara a sua insatisfação com a arbitragem. Mas vamos chegar lá. Primeiro é o seguinte, vamos explicar o que acontece. O que é o erro de direito? Porque hoje é impressionante, eu imaginei que as pessoas conhecessem isso, ou pelo menos aquelas que dizem acompanhar futebol com frequência, mas na verdade o festival de bobagens que eu li na internet é um negócio assustador. Assustador. Então vamos lá. Em palavras simples, para ficar fácil. O que é um erro de direito? É o erro que é caracterizado pelo desconhecimento da regra por parte do árbitro da partida. Aí você pode falar assim, não, mas ele conhecia, tanto é que as outras coisas ele acertou. Não, mas basta um lance, onde você erre a aplicação da regra por desconhecimento para que aquilo se torne um erro de direito. O erro de fato, o que é? O erro que acontece, mas que o árbitro não viu, desconsiderou, não observou, mas ele sabe que aquilo faz parte da regra. Então, por exemplo, ele não dá a mão, que bateu na mão, ou enfim, ele viu, mas não deu, ou não percebeu, não prestou atenção, mas ele sabe que foi. Ele cometeu o erro que vai ser percebido depois. Né? No erro de direito, não. No erro de direito, ele demonstra desconhecimento da regra que ele está aplicando. E isso acontece no lance anterior ao primeiro gol do Fluminense. O que aconteceu ali? No dia do jogo já tinha dado confusão. Porque o que acontece ali? O Fluminense tem uma falta, é uma carga que o Caleri faz em cima do jogador do Fluminense, nem lembro agora qual foi, mas tem essa disputa. O Thiago Silva vê que o Bandeirinha marcou a falta, pega a bola, para ela com a mão, cobra e a jogada se inicia a partir dali, e no complemento dessa jogada sai o gol do Fluminense, o primeiro contra o São Paulo. Por que esse lance é importante e por que isso motiva o desejo do São Paulo de anular o jogo? Porque o VAR ele tem a responsabilidade de analisar os lances de gol de todas as partidas. Todo gol é checado pelo VAR. E quando um gol é checado e você encontra uma falta no curso da jogada, esse gol deve ser anulado. Tá? O árbitro às vezes não percebe, é chamado no VAR, vai lá, observa, vê que tem uma falta no transcorrer da jogada, e aí ele anula o gol, não pelo fato do gol em si, da feitura do gol ter sido legal, mas
por causa da falta na origem ou no transcorrer da jogada. Isso está previsto. E ali, o que se pede que ele analise é o seguinte, o amigão, o Zanovelli, observa, porque tem uma falta do Fluminense no nascedouro da jogada. E qual é a falta do Fluminense? É o Thiago Silva parar a bola com a mão para poder bater a falta anteriormente apontada pelo Bandeira como sendo falta do Caleri. E por que isso é falta? Porque o árbitro da partida não marcou não marcou e não apitou, consequentemente, para que o Thiago Silva cobrasse a falta. Então, se não houve o apito da falta e não houve o apito para a cobrança da falta, o Thiago Silva não pode pôr a mão na bola. Ele pôs na mão na bola, ele cometeu uma nova falta. E foi por isso que ele foi chamado pela equipe do árbitro de vídeo, o Zanovelli. Aí ele vai até lá, e para quem acompanhou o áudio, está dito lá, para quem não acompanhou, eu conto agora. Ele vai ao VAR, porque veja bem, voltando à história do VAR, o VAR analisa o gol, e todo mundo que está vendo o jogo entende que tem uma falta do Caleri, então tá tudo normal. Uma falta do Caleri não pode anular um gol do Fluminense. Mas na checagem do gol, a checagem do VAR demora porque na cabine os árbitros de vídeo percebem que o Thiago Silva pôs a mão na bola. Nova falta. E o árbitro ignora o Zanovelli. Então eles começam a dizer para ele, e aí quando você está ouvindo o áudio, ele está lá, gritando com o jogador, uma série de coisas. Inclusive tem jogador de São Paulo reclamando, falando exatamente isso, que a bola estava em jogo e o Thiago Silva pôs a mão na bola. E aí eles perguntam o que ele marcou, e ele diz, eu dei vantagem, gol legal para o Fluminense. Aí o Igor Benevenuto, que é o árbitro do VAR, diz assim, mas ele põe a mão na bola. Ele não entende. Aí ele fala, não, eu dei prosseguimento à jogada. Ele falou, mas você marcou o quê? Aí ele fala, disputa por espaço, falta do Caleri no jogador do Fluminense, dei vantagem, a jogada seguiu, saiu gol legal. Aí o Igor diz o seguinte, mas quando é marcada, quando acontece a falta do Caleri, o Thiago Silva põe a mão na bola. Aí aquele monte de barulho, ele meio que responde, meio que não presta atenção. Aí o Igor insiste com ele, você não quer vir aqui ver? Para você tirar sua própria conclusão. Ele fala, não, mas eu dei vantagem. Não, mas vem aqui ver, porque ele põe a mão... Eles falam 3 vezes, porque ele põe a mão na bola. Aí ele vai, olha a jogada e fala, não, tá tudo certo. Eu dei vantagem, o jogo seguiu. Só que na mesma frase ele fala... eu vi, ele para e cobra e continua, né? Mas eu dei vantagem e continua. Cara, ele faz uma confusão ali, como se ele tivesse visto que o Thiago pôs a mão na bola, mas que ele já tinha autorizado e que o Thiago cobra. Mas ele não autoriza. Ele não autoriza. Ele faz o sinal como se fosse vantagem de algo que ele não marcou. Esse aqui é o absurdo dessa jogada. Então, isso tem que ficar muito claro. E o erro de direito está aí. Porque tem uma falta e ele não observa que o fato do Thiago Silva colocar a mão na bola é uma falta. Ele não processou a informação de que não é mais a mesma jogada. No raciocínio dele, é a mesma jogada sempre. Né? O Caleri faz a falta, o jogador cai, mas aí o Thiago Silva vem e dá sequência na jogada. Ele não fala que o Thiago Silva põe a mão na bola, para e reinicia o jogo. E ele não apitou. Esse é o erro de direito que ele cometeu ali. Como disse o Andrei Kampf hoje, é um outdoor de erro de direito. Ele está gritando, eu cometi um erro de direito. Bom, isso explicado, agora vamos à situação do anula no anula. Em uma outra ocasião onde isso aconteceu, eu fui contra anular. Foi o jogo do São Paulo contra o Ceará, em 2020. São Paulo empatou com o Ceará dentro do Castelão 1-1 e poderia ter saído com uma vitória de 2-1. Não saiu pelo seguinte, teve um gol do Pablo
em claro impedimento. O árbitro confirma o gol, põe a bola no meio, faz o sinal, inclusive discute com os jogadores do Ceará, de que que houve a checagem no VAR e que o gol foi confirmado. E aí é dada a saída pelo Ceará, porém, ele consegue ouvir o VAR, para tudo de novo, volta, conversa com a equipe do VAR e decide por anular o gol do Pablo que estava impedido. Onde é que estava o erro de direito aí? Ele não podia ter reiniciado a partida. Ele não pode tomar uma decisão de VAR. Ele não pode reiniciar a partida antes de concluir a situação do VAR. Então tinha que esperar o VAR, conversar com o VAR, certificar que era gol para poder dar reinício à partida. Ele não fez isso. Ele alega que chiou o rádio, ele não ouviu direito, os jogadores acabaram dando a saída, ele voltou atrás, ele cometeu um erro de direito, porque não podia ter começado. A CBF admitiu o erro, puniu o árbitro. Agora, o erro de direito, a anulação da partida, é uma primazia que o time que se viu prejudicado tem para pedir. A CBF não interfere, ela não vai lá falando, não, nós vamos anular o jogo. Não, quem se sentiu lesado tem que pedir para anular a partida e utilizar como argumento o erro de direito. Então naquela partida tinha o erro de direito confirmado e o São Paulo podia fazer a denúncia e pedir a anulação da partida. O São Paulo optou por não pedir a anulação. Na época eu fui a favor. Por quê? Por dois motivos. O São Paulo disputava a liderança do campeonato, tinha marcado um ponto. E o gol foi irregular. O árbitro ter confirmado o gol seria um erro do árbitro, não um erro de direito, tá? Aí seria um erro de fato. O cara entender que não estava impedido, numa jogada não estava impedido. O São Paulo teria um gol irregular a seu favor e estaria brigando para anular a partida que terminou com o resultado de 1-1, porque o árbitro cometeu um erro de direito ao reiniciar o jogo antes da conclusão do VAR de um gol irregular. Então o São Paulo estaria brigando para validar um gol que não vale e por causa disso pediria a realização de um novo jogo que poderia, por exemplo, ser uma derrota do São Paulo. Você faz um jogo novo e por causa de um gol irregular você pode perder o jogo de novo, porque vai ter o jogo outra vez. Então o São Paulo pesou, estou disputando a liderança, ganhei um ponto fora e o meu gol foi irregular. Então eu não vou pedir anulação da partida. Ele pode fazer isso, ele não é obrigado a pedir. Qual é a diferença para o caso do domingo passado, da semana passada? O São Paulo se viu lesado. O São Paulo não está contestando, porque veja bem, foi o primeiro gol. O Fluminense ganhou de 2-0. Na justiça desportiva, você não pode pedir para anular o gol, não dá para fazer isso. Um erro de direito enseja a anulação do jogo, porque um jogo de futebol conduzido por um árbitro que desconhece a regra é um jogo inválido. Então você pode pedir a anulação desse jogo. O São Paulo pode pedir, porque diferentemente daquele dia, acontece o erro de direito, o árbitro mantém o erro e sai um gol contra o São Paulo no fim da jogada que começa com o erro de direito. O São Paulo não está brigando por um gol irregular a seu favor. Ele está dizendo que a inversão da marcação de uma falta para si possibilitou a feitura do gol por parte do Fluminense. Então, ele pode pedir anulação da partida, não pelo lance, repito, essa é a confusão que muita gente fez. Não é pelo lance. Ele pode pedir anulação da partida porque esse resultado, esse gol foi construído a partir de um erro de direito. E dessa vez eu acho que o São Paulo tinha que pedir anulação mesmo. Porque é flagrante o erro. E aí tem outros componentes, né? O árbitro é muito soberbo, muito senhor de si, não para em nenhum minuto para reconhecer que errou. É impossível que ele não tenha percebido que errou. E mais, se ele não reconhece que errou,
ele está fazendo a propaganda no outdoor, como disse o Camp, do erro de direito. Porque ele não reconhece que ele errou. O cara que errou e reconhece o erro num lance como aquele, é porque conhece a regra. Se ele não reconhece que o que ele cometeu foi um erro, ele desconhece a regra, como ela funciona. Então é um erro de direito, inválido. Agora, veja bem, tem alguns aspectos aí. O São Paulo vai conseguir anular o jogo? Provavelmente não. As 48 horas já se passaram. O São Paulo vai utilizar o argumento do VAR e, claro, isso vai elevado ao STJD e é um julgamento. Os ministros do tribunal podem achar que o pedido não tem que ser deferido. Seria um absurdo, mas eles podem achar isso. Estou falando considerando, tirando as 48 horas, considerando que o São Paulo levou um argumento forte e válido. Ou ele simplesmente fala assim, olha, presidente do tribunal, esse pedido foi feito depois de 48 horas, eu não vou acatar. Está tudo certo. Mas tem algo importante que vai sair dessa situação. O Zanovelli vai para a geladeira. Se não for, é um absurdo. Porque ele nem é um bom árbitro. Ele é um árbitro completamente perdido e demonstrou, no áudio do VAR, inclusive, está muito claro, mal educado, gritalhão. Eu sei que dentro do campo não dá para, por favor, senhor, mas é demais, cara. Tudo é gritando com os caras, tudo é exercendo uma autoridade absolutamente fora do tom. Um negócio vergonhoso, nojento. E aí, ao mesmo tempo, o cara que se acha, né? Porque, inclusive, para responder ao VAR, ele responde muito mal. Então, o São Paulo tem a chance, com essa sua atitude, de pelo menos botar pressão num árbitro ruim, que prejudicou o São Paulo nesse jogo contra o Fluminense, nesse lance. E olha, quem vê o lance do jogo, o vídeo do jogo no dia, eu não falei, porque eu não percebi na hora, na correria. Até disse aqui, falei, não tem que ligar para isso. Né? Até porque, repito, o gol em si, a feitura do gol, o lance do gol é legal. O chegar até o gol é que é o problema. E é um problema não revisto pelo VAR, não por causa do VAR. O VAR até fez a revisão. É porque o árbitro não acatou, mas não acatou cometendo um erro de direito. É um absurdo. Ele alegou algo que não aconteceu. Insisto. Então esse cara, absolutamente soberbo, mal educado e ruim, precisa ficar afastado. O ideal era que ele não apitasse na Série A e passasse longe de jogos do São Paulo, porque vai criar problema. E a CBF sabe que vai criar problema. Então tem que tirar. Tem que tirar. Então, se o São Paulo conseguir, pelo menos, que um sujeito como esse, nefasto, fique longe do apito, pelo menos dos seus jogos, já tá bom. Já tá bom. Agora, o ideal é que a regra fosse cumprida, e se a regra for cumprida, o jogo tem que ser anulado. É aquilo. Eu acho que o peso das 48 horas não pode ser muito discutido, não. Se o presidente do tribunal ou algum relator disser não acato porque o prazo passou, paciência, acabou. Aí eu acho que tem que tirar o time de campo e não ficar brigando por isso. Mas pelo menos chamou a atenção para a ruindade desse árbitro, o Paulo César Zanovelli, que já devia ter sido chamado a atenção há bastante tempo. Diferentemente do Ramon Abate Abel, que é o árbitro que foi confirmado para a volta agora da Copa do Brasil na quinta-feira. Eu vi muita gente metendo pau, cara, eu acho o Abate Abel muito bom árbitro. Agora, os jogadores do Brasil, para árbitros como ele, que é um pouco mais contido, são muito folgados. Os caras vão para cima, ficam fazendo rodinha, e ele é a única coisa que ele ainda não melhorou. Ele ainda é muito submisso a esse tipo de coisa, mas acho que ele vai melhorar. Disciplinarmente eu acho ele bom, ele é um bom observador do jogo, e ele não é um cara que pende para lado nenhum. Ao contrário do que muita gente pensa, não pende não. Então eu gosto da arbitragem dele. Acho que tirando essa parte de submissão aos jogadores mais falastrões, ele é um bom árbitro. Com relação ao time, ainda falando de punições e outras coisas, né? Sabino e Rodrigo Nestor estão punidos, 5 jogos, todos no Campeonato Brasileiro, por causa daquela idiotice da briga na saída do jogo do Palmeiras lá no Allianz Parque, teve uma briga generalizada lá. O Zé Rafael foi suspenso também.
por causa daquela confusão. O Sabino deu um soco na cara do sujeito lá, enfim. Sabino que hoje renovou o empréstimo com o São Paulo, né? Vai até o final de 2026, mas se não conseguir um efeito suspensivo, não vai poder jogar mais 4 partidas aí no Campeonato Brasileiro por causa da sua... Ah, não, acho que ele nem foi expulso, nem expulso aquele dia, né? O Nestor foi, ele não. Então ele tem que cumprir 5 mesmo. Olha que doideira, rapaz. Pelo amor de Deus, hein? E o time para quinta-feira, vamos ver, né, como é que vai estar. Não sei se o Lucas vai poder jogar, porque joga amanhã pela seleção. Tem a quarta-feira, vai ter que talvez tirar leite de pedra aí para que ele esteja em campo pelo menos uma parte do jogo. E o São Paulo tem que fazer um jogo completamente diferente em BH para tentar vencer o Atlético, que não há outra possibilidade. Tem que ganhar pela diferença de gols. Eu acho que se fizer 1-0 só, vai para pênalti e talvez não sobreviva. E eu, na verdade, nem acredito que o São Paulo consiga virar para cima do Atlético, apesar da vantagem pequena. Eu acho que não está na vibe do São Paulo a Copa do Brasil esse ano. Enfim, vamos ver. Vamos acompanhar. Mas por esse vídeo é isso. Um abraço para todo mundo. Até a próxima, hein? Valeu!